esse jogador e também da entrada do Lino no segundo tempo, que entrou bem também. Obrigada. Primeiro, porque encaixava muito no plano de jogo do que eu pensava, onde poderíamos machucar a defesa do Racing e passava muito pela posição que o Carrascal estava ocupando, né, no campo no primeiro tempo. E também pensando numa eventual troca no segundo tempo, para o Lino já, né, pegar o lateral mais cansado, com o jogo mais aberto. Eu acredito que funcionaria melhor com essa estratégia. Optei por essa opção. O Carrascal, sabemos todos que da qualidade que ele tem e que ele joga nas 4 posições do ataque e está num grande momento. E os jogadores que estão no grande momento, a gente fica feliz de vê-los no campo. Felipe, boa noite. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Na fase anterior, o Flamengo saiu aqui do Maracanã com uma vitória por um gol de diferença e teve o Estudiante lá na Argentina, aquele cenário que a gente já sabe. E hoje, de novo, construir essa vantagem, é uma vantagem, começa a semana que vem, vencendo por 1-0. Queria que você falasse os principais aspectos do aprendizado da fase anterior, tendo em vista que agora, de novo, chega nessa situação de jogar no estádio adversário, tendo a pressão e sabendo que vai ser atacado por já estar na vantagem no placar desde o apito inicial. A vantagem, ela é simbólica, ela existe, claro, mas simbólica no caso, porque para nós, ou para mim principalmente, eu não conto com ela. Vamos da mesma forma tentar vencer, da mesma forma que foi contra o Internacional, da mesma forma que foi o Estudiantes e agora contra o Racing. Sabíamos da força do Racing, principalmente nos contra-ataques, das transições muito fortes que ele tem. Todos vimos o Fortaleza na fase de grupos, todos vimos a Recopa contra o Botafogo. O poder que esse time tem em transições. Então, é importante construir essa vitória, criar chances, e assim fizemos, criamos a chance. O gol veio no final, queríamos que tivesse vindo antes, mas foi um jogo completo em muitos aspectos da equipe, de uma equipe madura que está com muita confiança. Felipe aqui, Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. O jogo começou muito ruim, assim, digamos, pro lado do Flamengo, né? O Racing pressionando bastante, com um volume de jogo maior. Depois, no segundo tempo, teve essa melhora. O Flamengo finalizou 19 vezes, né, na partida, conseguiu ali fazer o gol e depois, no finalzinho, também quase fez o segundo. Enfim, eu queria entender como é que você vai preparar essa equipe para esse jogo da volta, tendo em vista que você está a um passo aí de uma decisão de Libertadores, né, agora como treinador. O Racing não tem jogo no final de semana, o Flamengo vai a Fortaleza. E aí eu queria entender como é que você vai preparar para esse jogo da volta, já que tem essa vantagem mínima. Jogo muito ruim no primeiro tempo. Eu tenho que... Bom, segundo talvez a tua expectativa e os seus olhos, né? Mas segundo o que eu esperava totalmente. Um adversário muito difícil, que eliminou todos os times que veio pela frente, uma semifinal de Libertadores. E que o Racing fez naquele momento para que o primeiro tempo tenha sido muito ruim. A expectativa de que o Flamengo tivesse 20 chutes no gol e tivesse feito 4-0 talvez leve você a pensar que tenha sido muito ruim. Eu não vi assim. Nosso time construiu com paciência todos os nossos ataques, dominamos muito bem e tentamos fechar a força que eles têm, que são essas bolas no espaço, e essas bolas principalmente para o atacante deles, que é um jogador super interessante. Vindo de 48 horas, uma coisa que eu expressamente pedi, que o jogo do Palmeiras fosse no sábado, para ter 4 dias para esse jogo da Libertadores. Não foi. 48 horas, desculpa, menos 72 horas pro jogo. Entre Palmeiras, que foi um jogo super exigente mentalmente, e um jogo da Libertadores, até então o jogo mais importante do ano. Então, estou orgulhoso de todo o esforço que meus jogadores fizeram e a vitória é muito válida. Felipe, Sereto aqui da Paramount Plus, nos chamou a atenção quando você tirou ao mesmo tempo o Pedro e o Arrascaeta. Não sei se o Pedro fez questão física, ele estava com um problema no punho, o Arrascaeta não sei o motivo, você pode falar. E aí, também depois entrou o Samuel Lino, que vem sendo criticado pela torcida, e parece que hoje precisou ficar no banco de reservas para mostrar qualidades para a torcida. Chamou muita atenção, ele foi destaque no segundo tempo. Queria que você falasse sobre isso. Pedro teve
um chute no braço, né, dele e agora foi fazer exame no hospital para ver realmente o alcance dessa lesão, sendo um jogador que usa muito o braço para se proteger. E ele estava muito incomodado com isso e eu sentia que o time baixou fisicamente também. Já aproveitei o Arrascaeta também nesse momento, sentia que tinha baixado fisicamente e não estava encontrando as vantagens para ele, até mesmo porque esses times costumam marcar de forma individual o Arrascaeta. Em todos os jogos contra times argentinos foi assim, principalmente com ele. Então optei por colocar jogadores que atacassem o espaço, que eu acreditava que era o momento de atacar. E a entrada do Lino foi muito importante porque, como eu falei, já pegou um jogo mais aberto, onde o lateral não tinha ajudas. E outra vez, às vezes pro jogador é incômodo, né, sair do time titular e ir pro banco, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que todos são importantes, todos jogam em funções, em momentos diferentes da temporada. Vamos precisar de uns ou de outros, né? Então o importante é que o Lino voltou a se sentir bem outra vez, fez um gol que foi anulado, mas se sentiu outra vez com confiança. Isso porque nós precisamos muito dele, é um jogador muito importante para mim. Boa noite, Felipe, aqui. Sidão Marinho da Litoral News, aqui. Todo mundo tá... Boa. Foi um jogo onde as duas equipes, né, travaram uma grande batalha, acho que digno de semifinal de Libertadores da América. Carrascal hoje, né, teve uma grande partida e ainda conseguiu fazer o gol para a equipe do Flamengo. Mas para o jogo da volta, né, olhando para um cenário de um Racing que vai precisar buscar o resultado, você espera um jogo deles parecido com o de hoje, o próprio Flamengo mais parecido com o de hoje, ou alguns ajustes na sua visão precisam ser feitos? Eu imagino um Racing parecido, claro que sempre vão existir ajustes, porque da mesma forma que você está me perguntando o que eu vou fazer na quarta-feira que vem, eu ainda vou assistir o jogo, vou rever, vou rever várias vezes para ver que detalhes podemos pegar e que pistas que o jogo deixou para poder montar o plano para a volta. E da mesma forma eles, né? Mas nós temos que esperar um Racing, a melhor versão do time deles. Um Racing impressionante, tentando buscar o resultado a todo momento e tentar anular essa força que tem o ataque deles, que é um ataque muito perigoso.